A esposa do milionário humilhou a empregada na frente de todos, mas ninguém imaginava o que aconteceria em seguida. O salão da mansão estava cheio de convidados sofisticados, cada um observando com interesse e curiosidade. Laura, a esposa do milionário, ergueu a voz apontando o dedo para Mariana e disse com desprezo: "Olhe para você, sempre atrapalhando, sempre errando. Como alguém tão simples ousa servir nesta casa?" Todos ficaram em silêncio, alguns com sorrisos constrangidos, outros desviando o olhar, incapazes de intervir. Mariana sentiu a vergonha subir pelo corpo, mas algo dentro dela começou a se mover. Durante anos, suportou o desprezo em silêncio, mas naquele instante, a humilhação havia atingido um ponto que não poderia mais ser ignorado. Seus olhos encontraram os do filho do casal, Gabriel, que assistia confuso e preocupado, percebendo que algo precisava mudar. Enquanto Laura ria, confiante em seu poder, Mariana respirou fundo e tomou coragem. Com uma voz firme, mas controlada, começou a responder mostrando paciência e dignidade. A cada palavra, um murmúrio de surpresa percorreu os convidados. Eles não esperavam que a jovem empregada tivesse tanta coragem e presença de espírito. O choque foi imediato. Laura não conseguia mais manter a arrogância diante da serenidade de Mariana, e o milionário, que até então permanecia calado, começou a prestar atenção. A lição ficou clara para todos. A verdadeira força não está no dinheiro ou no status, mas na coragem de se manter firme diante da injustiça. Mariana mostrava naquele instante que humildade não é fraqueza e que até o mais poderoso pode ser surpreendido. Mariana se afastou da mesa e caminhou até o corredor lateral da mansão, tentando recuperar o fôlego, quando ouviu um sussurro estranho vindo do escritório do milionário. Curiosa e apreensiva, ela se aproximou silenciosamente, sentindo cada passo ecoar no piso de mármore. O que viu fez seu coração disparar. Documentos espalhados pelo chão, papéis importantes que revelavam segredos que Laura e até mesmo o milionário tentavam esconder. Ela percebeu que entre os contratos e cartas havia uma mensagem particularmente preocupante, um bilhete que poderia mudar completamente o destino da família, expondo ações que poderiam arruinar a reputação de Laura. Mariana sabia que estava diante de algo perigoso, mas ao mesmo tempo crucial. Cada segundo que passava, aumentava a tensão. Ela precisava decidir se mostraria o que descobriu ou guardaria silêncio. Enquanto examinava o bilhete, ouviu passos se aproximando. Laura estava voltando, provavelmente para continuar sua humilhação, e Mariana percebeu que não havia tempo a perder. Com mãos trêmulas, ela pegou os documentos mais importantes e os escondeu sob o avental, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. A decisão que tomasse naquele instante poderia transformar toda a dinâmica da mansão. O momento era crítico. Mariana sabia que, se fosse pega, seria humilhada ainda mais. Mas algo dentro dela dizia que a verdade precisava ser revelada. A coragem que havia surgido durante a humilhação anterior agora se transformava em uma determinação firme: proteger os inocentes, expor a injustiça e finalmente fazer com que todos ali percebessem seu verdadeiro valor. Quando Laura entrou no corredor, ainda debochando, Mariana levantou a cabeça e sorriu discretamente, sabendo que aquele era apenas o começo. A reviravolta estava prestes a acontecer, e ninguém na mansão, nem mesmo a esposa do milionário, imaginava o que a empregada estava prestes a fazer. A lição começava a se revelar. Coragem e justiça sempre encontram uma maneira de se mostrar, mesmo nos lugares mais inesperados. Mariana voltou ao salão principal com os documentos escondidos sob o avental, o coração batendo acelerado, mas a expressão firme. Laura estava no centro da atenção, rindo de um comentário sarcástico sobre a suposta incompetência da empregada, sem perceber que Mariana agora detinha algo que poderia virar a mesa de poder a qualquer instante. Os convidados, ainda desconfortáveis com a cena anterior, observavam com curiosidade e expectativa silenciosa. De repente, Mariana se aproximou da mesa com passos decididos e parou em frente a Laura, segurando discretamente os papéis. A tensão era palpável. Todos os olhares se voltaram para a empregada, e um silêncio pesado tomou conta do salão. Sem hesitar, ela começou a falar, de forma clara
e firme, revelando detalhes que ninguém na mansão conhecia. Cada palavra parecia cortar o ar e paralisar os presentes. Laura arregalou os olhos chocada. Não esperava que a humilde empregada tivesse descoberto seus segredos e estivesse disposta a expô-los diante de todos. O milionário, seu marido, levantou-se abruptamente, surpreso, tentando entender o que estava acontecendo. As risadas e olhares de escárnio deram lugar a murmúrios e incredulidade. Ninguém conseguia acreditar que a pessoa que todos consideravam insignificante agora tinha o controle da situação. Enquanto Mariana lia trechos cuidadosamente escolhidos, destacando as injustiças e as manipulações de Laura, o clima na mansão mudou completamente. Os convidados passaram da vergonha alheia à surpresa genuína, percebendo que a arrogância e o poder de Laura não eram invencíveis. Gabriel, o filho, assistia admirado, agora entendendo que coragem e verdade podiam superar qualquer humilhação. Ao final, Mariana respirou fundo e guardou os documentos de volta sob o avental, com a certeza de que seu gesto mudaria tudo dali em diante. A lição que ficou clara naquele momento foi intensa e emocional. A verdadeira força não está no dinheiro ou na arrogância, mas na coragem de agir com justiça, mesmo quando ninguém espera que você consiga. Laura sentiu seu rosto arder de raiva e vergonha ao perceber que Mariana havia exposto seus segredos diante de todos. Sua voz, antes firme e sarcástica, tremeu levemente enquanto tentava recuperar o controle. Como você se atreve a... Isso é absurdo, gritou, mas ninguém parecia disposto a apoiá-la. Até o milionário, seu próprio marido, estava em silêncio, analisando a situação com olhos atentos, surpreso com a coragem da empregada. Mariana permaneceu firme, respirando devagar para não se deixar levar pelo medo. Cada palavra que havia preparado ecoava na mente de todos na sala, deixando claro que Laura não tinha mais poder sobre ela. Os convidados, antes passivos, começaram a perceber a injustiça que Mariana suportava há anos. Murmúrios começaram a se espalhar e olhares de indignação se voltaram para a esposa do milionário. Gabriel, o filho, sentiu um misto de alívio e orgulho. Pela primeira vez, via a mãe arrogante sendo confrontada por alguém que não tinha medo dela. Mariana sorriu discretamente para o garoto, transmitindo força e esperança. Era como se naquele instante ela tivesse dado a ele uma lição sobre coragem e justiça, que ele jamais esqueceria. Laura, enfurecida, tentou interromper Mariana, mas a empregada não hesitou. Continuou com firmeza, detalhando cada injustiça, cada desprezo que havia sofrido, transformando o silêncio da mansão em um tribunal de verdade. O milionário finalmente se pronunciou, pedindo calma e tentando entender o que havia acontecido, percebendo que tudo era muito mais grave do que imaginara. O choque tomou conta da mansão. O poder de Laura desmoronava diante da coragem de Mariana, e todos os presentes compreenderam a lição. Riqueza e status não garantem respeito, e até a pessoa mais humilde pode ter a força para transformar situações aparentemente impossíveis. Mariana, com sua coragem e dignidade, mostrava que a verdadeira grandeza está no caráter, e não no dinheiro. Após o confronto, o silêncio tomou conta do salão. Mariana permaneceu ereta, respirando fundo, enquanto todos absorviam o que acabara de acontecer. Pela primeira vez, a arrogância de Laura parecia frágil diante da firmeza e dignidade da empregada. Até o milionário, seu próprio marido, olhou para Mariana com uma mistura de surpresa e admiração, reconhecendo pela primeira vez a coragem que ela sempre teve. Os convidados começaram a cochichar entre si, comentando sobre a atitude da jovem. Alguns trocaram olhares de aprovação, outros de incredulidade. Mariana, acostumada a ser ignorada, agora se tornava o centro da atenção por mérito próprio. Cada gesto seu, o modo como segurava a postura, a clareza de suas palavras, transmitia uma força silenciosa que poucos tinham coragem de demonstrar. Gabriel, observando atentamente, se aproximou timidamente e segurou a mão de Mariana. Ele sentia orgulho e conforto ao perceber que alguém com tanta humildade e bondade podia enfrentar a arrogância da mãe e mudar a energia de toda a mansão. Mariana sorriu para o garoto, percebendo que seu gesto também havia impactado a vida dele de forma profunda.
Laura, ainda vermelha de raiva e constrangimento, tentou recuperar a autoridade, mas percebeu que a dinâmica havia mudado. Mariana não era mais apenas a empregada. Ela havia conquistado respeito, não com riqueza, mas com coragem, inteligência e dignidade. O poder da arrogância se mostrava insuficiente diante da verdade e da força moral. No fundo, Mariana sabia que aquele era apenas o começo. A lição daquele momento ecoava em cada canto da mansão. Coragem e dignidade podem transformar ambientes inteiros, mesmo quando enfrentam opressão e desprezo. E mais do que isso, mostrava que cada pessoa, por mais humilde que pareça, pode fazer justiça de maneira silenciosa, mas poderosa. Enquanto Mariana caminhava pelo corredor para reorganizar a cozinha, ouviu uma conversa abafada vinda do escritório do milionário. Curiosa e atenta, aproximou-se silenciosamente e espiou pela porta entreaberta. O que viu a deixou sem fôlego. Laura e o marido discutiam sobre um segredo obscuro que, se revelado, poderia mudar completamente o destino da família e da própria mansão. Os papéis espalhados sobre a mesa mostravam contratos e contas que indicavam fraudes financeiras e decisões que beneficiavam apenas Laura, escondendo dívidas e manipulações que ninguém fora da família conhecia. Mariana percebeu com medo e determinação que ela tinha nas mãos algo capaz de não apenas se vingar das humilhações, mas também de proteger aqueles que estavam sendo injustiçados silenciosamente. O coração de Mariana acelerou. Ela sabia que, se fosse pega, poderia ser demitida ou humilhada de forma ainda mais cruel, mas, ao mesmo tempo, a oportunidade de agir de maneira justa era única. Cada segundo contava, e a decisão que tomasse naquele momento poderia mudar não apenas sua vida, mas também a de todos que dependiam da verdade. Enquanto analisava rapidamente os documentos, ouviu passos se aproximando. Laura voltava para o escritório, provavelmente para continuar a discussão, sem imaginar que sua empregada tinha descoberto tudo. Mariana engoliu em seco, mas decidiu que não recuaria. Guardou os papéis com cuidado e respirou fundo, pronta para agir no momento certo. O clima na mansão estava prestes a mudar para sempre. A lição que começava a se revelar era clara. Coragem, inteligência e paciência podem virar o jogo contra a arrogância e injustiça, e até o mais poderoso pode ser pego de surpresa por quem nunca perdeu a dignidade. Mariana estava prestes a provar que sua força interior era maior do que qualquer riqueza ou status. Mariana voltou ao salão principal, com os papéis escondidos sob o avental, seu coração batendo forte, mas a mente clara e calculista. Sabia que precisava agir com cautela para não ser pega, mas também sabia que aquele era o momento de virar o jogo. Cada olhar dos convidados agora parecia carregado de expectativa, sem que eles soubessem exatamente o que estava prestes a acontecer. Ela se aproximou de Laura com um sorriso discreto, segurando o avental de maneira que os papéis permanecessem escondidos, mas prontos para serem revelados no instante certo. Mariana sabia que a arrogância da esposa do milionário poderia ser sua maior arma. Se provocasse a raiva certa, a verdade sairia naturalmente. Cada passo que dava era medido, cada gesto planejado com precisão. Laura, ainda sem perceber o perigo, continuava zombando de Mariana e fazendo comentários sarcásticos sobre sua incompetência. Mas desta vez, a empregada não recuou. Mariana respondeu com serenidade, mas suas palavras continham uma força que ninguém esperava. A sala ficou em silêncio, e os convidados perceberam que algo estava prestes a explodir. Quando Mariana finalmente deixou escapar um comentário que sugeria conhecer detalhes que Laura jamais imaginou que fossem descobertos, os olhos da esposa do milionário se arregalaram. O clima mudou instantaneamente. Da arrogância e superioridade, Laura passou a um misto de medo e indignação, enquanto todos começavam a perceber que algo muito sério estava prestes a ser revelado. O milionário, que até então permanecia observando com impassibilidade, finalmente se pronunciou, tentando entender o que acontecia. Mariana respirou fundo, pronta para dar o próximo passo. A lição que se formava diante de todos era clara. Quem age com coragem, inteligência e justiça, mesmo sendo aparentemente pequeno ou humilde,
pode transformar completamente a situação e surpreender até os mais poderosos. Com todos os olhares voltados para ela, Mariana respirou fundo e revelou os documentos escondidos sob o avental. Todos aqui precisam saber a verdade sobre o que realmente acontece nesta mansão, disse com voz firme. O silêncio foi instantâneo. Ninguém ousou interromper. Até Laura, a esposa do milionário, ficou imóvel, sem saber como reagir diante da coragem inesperada da empregada. Mariana começou a ler trechos dos contratos e bilhetes, expondo as manipulações e injustiças que Laura havia cometido. Cada palavra parecia aumentar a tensão no ar. Os convidados, antes apenas espectadores, agora eram testemunhas de uma verdade que jamais imaginaram. A arrogância e superioridade de Laura se transformaram em constrangimento e vergonha diante da clareza e firmeza de Mariana. O milionário, percebendo a gravidade da situação, aproximou-se, examinando os documentos com atenção. Pela primeira vez, ele viu sua esposa sob outro prisma. Não apenas arrogante, mas alguém que usava sua posição para esconder falhas e prejudicar outros. Mariana, enquanto lia, transmitia calma e justiça, mostrando que seu valor não estava apenas na coragem, mas também na integridade. Gabriel, o filho do casal, assistia incrédulo. Ele nunca imaginou que a humildade e determinação de Mariana pudessem ter tanto impacto. Em seus olhos surgia um misto de orgulho e alívio, percebendo que a verdade finalmente estava sendo revelada. Mariana não apenas enfrentava a humilhação que sofrera durante anos, mas também protegia os inocentes e expunha a injustiça. Quando Mariana terminou de revelar os segredos, o choque tomou conta de todos. Laura recuou, visivelmente humilhada, enquanto os convidados murmuravam sobre a coragem da empregada. A lição ficou clara. Riqueza e status podem intimidar, mas nunca poderão superar a dignidade, a coragem e a justiça de quem age com integridade. Mariana havia provado que verdadeiro valor humano está acima de qualquer riqueza ou poder. Após a revelação de Mariana, um silêncio absoluto tomou conta da mansão. Os convidados ainda assimilavam a coragem e a dignidade da empregada, que tinha exposto segredos que abalariam qualquer família poderosa. Laura permanecia imóvel, constrangida e sem reação, enquanto o milionário observava com atenção, percebendo que a dinâmica da casa jamais seria a mesma. Mariana respirou fundo, mantendo a postura firme, mas agora sentindo uma onda de alívio e confiança. Ela percebeu que sua coragem havia despertado algo em todos ali: respeito e admiração. Até os empregados da mansão, que antes evitavam confrontos, começaram a olhá-la de maneira diferente, reconhecendo a força que existia por trás da humildade. Gabriel, o filho do casal, aproximou-se timidamente e disse: "Obrigada por cuidar de nós e por mostrar que a verdade sempre vence." Mariana sorriu, tocada pelas palavras do garoto. Ela entendeu que, mais do que humilhar Laura ou se vingar, seu ato servira para ensinar uma lição de coragem e justiça, especialmente aos mais jovens da casa. Laura finalmente quebrou o silêncio, tentando justificar suas ações, mas o milionário, agora atento e indignado, pediu que ela refletisse sobre seu comportamento. Pela primeira vez, a esposa arrogante se sentiu confrontada por alguém que não se deixava intimidar. A atmosfera da mansão mudou completamente. O medo e o desprezo deram lugar ao respeito e à atenção à verdade. A lição daquele momento ficou clara para todos. A humildade e a coragem podem transformar ambientes inteiros, e ninguém, por mais rico ou poderoso que seja, está acima da verdade. Mariana, com sua determinação, havia provado que caráter e dignidade são forças que superam qualquer arrogância ou status social. Laura permanecia em silêncio, olhando para Mariana com um misto de raiva, vergonha e confusão. Pela primeira vez, ela percebeu que a arrogância e os desprezos que praticava não apenas feriam os outros, mas também corroíam sua própria imagem diante de todos. O milionário, observando atentamente, finalmente falou com firmeza, chamando a atenção da esposa. "Laura, acho que é hora de você refletir sobre suas ações. Mariana mostrou coragem e dignidade que você jamais demonstrou." Mariana manteve-se calma, mas sentiu uma pontada de nervosismo. Ela sabia que aquele momento era delicado. Reconhecer o valor dela não significava apenas justiça,
mas também abrir espaço para uma possível reconciliação. O silêncio da mansão era pesado, mas carregado de expectativa. Cada olhar atento refletia a mudança que começava a acontecer no ambiente. Gabriel, o filho, olhou para sua mãe com desaprovação, percebendo que Mariana tinha ensinado uma lição importante sobre humildade e respeito. Ele percebeu que a arrogância de Laura poderia ser transformada se ela aceitasse a verdade e aprendesse com o erro. Mariana, percebendo o olhar do garoto, sentiu uma onda de esperança. A mudança que começava era não apenas para ela, mas para todos que testemunhavam sua coragem. Laura finalmente suspirou, como se carregasse o peso de anos de arrogância e desprezo. Com a voz baixa disse: Mariana, talvez eu tenha sido injusta. Eu subestimei você, e agora vejo que estava errada. O milionário, ainda atento, completou: é hora de reconhecer o valor de quem realmente se importa com esta família. Mariana sentiu um misto de alívio e emoção, percebendo que a justiça começava a se concretizar. A lição daquele momento ficou clara. Reconhecer os erros e valorizar aqueles que agem com coragem e dignidade é um passo fundamental para a transformação de qualquer ambiente. Mariana, com sua força silenciosa e integridade, provou que respeito e bondade podem mudar até mesmo os corações mais orgulhosos. Nos dias que se seguiram à grande revelação, Mariana começou a sentir uma mudança sutil, mas poderosa, dentro da mansão. Os olhares de desprezo e sarcasmo foram substituídos por respeito e atenção. Mesmo os convidados mais fiéis a Laura começaram a notar a postura firme e digna da empregada, e muitos se surpreenderam ao perceber que alguém tão humilde podia influenciar tanto o ambiente com coragem e integridade. Laura, embora ainda relutante, começou a observar Mariana de uma maneira diferente. Cada gesto da empregada, antes ignorado ou criticado, agora era notado e valorizado. Ela começou a perceber que Mariana possuía inteligência, paciência e uma capacidade de lidar com situações delicadas que Laura jamais tivera. Era impossível continuar menosprezando alguém que havia provado, de forma tão clara, seu valor. O milionário, satisfeito com a mudança, começou a incluir Mariana em decisões pequenas da casa, consultando sua opinião sobre a organização, compras e até pequenas celebrações da família. O respeito que Mariana conquistara não se limitava a palavras, mas se transformava em ações concretas, mostrando que seu valor não estava apenas no que fazia, mas no caráter que demonstrava a cada passo. Gabriel, observando toda a transformação, sentiu orgulho e alívio. Ele agora via Mariana não apenas como uma protetora ou ajudante, mas como uma figura de confiança e referência dentro da família. O vínculo entre eles cresceu, e o garoto aprendeu, na prática, a diferença entre humildade verdadeira e arrogância vazia. A lição que se consolidava na mansão era poderosa. Respeito, coragem e dignidade conquistam o que riqueza e poder sozinhos jamais poderiam alcançar. Mariana provou que a força do caráter é capaz de transformar não apenas a vida de quem a possui, mas também todo o ambiente ao seu redor, deixando uma marca duradoura de justiça e humanidade. Uma tarde, um acidente inesperado aconteceu na mansão. Gabriel, o filho do casal, escorregou e caiu enquanto brincava próximo à escadaria principal. O silêncio foi imediato. Todos congelaram de medo. Mariana, que estava próxima da cozinha, correu sem pensar duas vezes, saltando sobre os degraus e segurando o garoto antes que ele atingisse o chão. O susto foi tão grande que o coração de todos pareceu parar por um instante. Laura gritou de pânico, enquanto o milionário corria até o filho. Mas foi Mariana quem manteve Gabriel seguro em seus braços, acalmando-o com palavras suaves e carinhosas. Ela demonstrou presença de espírito e coragem, enfrentando o perigo sem hesitar. Os convidados, que antes se concentravam apenas em luxo e status, ficaram boquiabertos com a rapidez e a determinação da empregada. O impacto daquele momento foi profundo. Pela primeira vez, não havia dúvidas sobre quem realmente se importava com a família. Mariana não apenas havia exposto injustiças, mas também demonstrava proteção, responsabilidade e coragem em ações concretas. Todos perceberam que ela não era apenas uma empregada, era alguém indispensável e valiosa.
Laura, ainda tremendo, finalmente reconheceu sua arrogância anterior. Ela se aproximou de Mariana sem palavras, mas com um olhar que refletia humildade e arrependimento. O milionário, emocionado, abraçou Mariana e disse: "Você salvou o que mais importa nesta casa. Não existe dinheiro ou status que valha mais do que isso." A lição daquele momento ficou gravada em todos. Coragem, dedicação e bondade verdadeira superam qualquer riqueza ou aparência. Mariana provou de forma indiscutível que valor humano é medido pelas ações e pelo coração, e não pelo status social. O respeito conquistado agora era definitivo, e a mansão jamais seria a mesma. Nos dias que se seguiram ao acidente, a rotina da mansão mudou de forma sutil, mas significativa. Mariana já não era mais apenas a empregada que cumpria tarefas domésticas. Sua opinião passou a ser ouvida, e sua presença passou a ser respeitada em todos os cantos da casa. Cada gesto seu começou a ser valorizado, e os funcionários mais jovens começaram a se espelhar em sua postura calma e firme. Laura, ainda tentando lidar com a humilhação passada, começou a refletir sobre suas atitudes. Aos poucos passou a tratar Mariana com mais respeito, percebendo que subestimar alguém baseado apenas em aparência ou posição era injusto e contraproducente. A arrogância que antes dominava a mansão começou a ceder espaço para humildade e empatia, mesmo que timidamente. O milionário, impressionado com a coragem e integridade de Mariana, passou a consultá-la sobre pequenas decisões da casa e sobre o bem-estar de Gabriel. Ele percebeu que, em muitas situações, Mariana demonstrava mais discernimento e cuidado do que qualquer outro membro da família. Esse reconhecimento público aumentou ainda mais a confiança que Mariana inspirava em todos ao redor. Gabriel, vendo a mudança na mãe e o respeito renovado por Mariana, aprendeu lições valiosas sobre coragem, justiça e empatia. Ele começava a compreender que riqueza não é sinônimo de poder real e que ações humanas, bondosas e corajosas valem muito mais do que qualquer fortuna. Mariana se tornava para ele um exemplo de força e caráter que jamais seria esquecido. A lição que se consolidava na mansão era clara: coragem, dignidade e bondade têm o poder de transformar não apenas indivíduos, mas toda uma dinâmica familiar. Mariana provava que aqueles que agem com integridade e compaixão podem mudar vidas, derrubar arrogâncias e criar um ambiente de respeito e justiça duradouros. Uma tarde, a mansão recebeu uma visita inesperada. Um homem elegante, mas com olhar frio, chegou dizendo ser um representante de investidores, que exigiam uma reunião urgente com o milionário. Mariana, ao perceber o tom de ameaça e a tensão crescente, imediatamente avaliou a situação. Algo naquela visita não parecia correto, e seu instinto dizia que precisava agir rápido para proteger a família. Enquanto Laura entrava em pânico e tentava impressionar o visitante com sua arrogância usual, Mariana se aproximou discretamente do milionário e sussurrou sugestões de cautela. Sua experiência observando os documentos e movimentações da casa a fazia perceber detalhes que ninguém mais notava. O milionário, confiante no julgamento de Mariana, decidiu seguir suas orientações. O homem, percebendo que não conseguiria manipular a situação como planejava, começou a mostrar sinais de irritação e impaciência. Mariana manteve a calma e conduziu a conversa de maneira sutil, desviando perguntas comprometedoras e protegendo a integridade da família. Cada gesto seu transmitia segurança e autoridade, deixando claro que, apesar de humilde, sabia exatamente como agir sob pressão. Gabriel, que observava a cena, sentiu orgulho da coragem e inteligência de Mariana. Ele entendeu que aquela não era apenas uma situação de confronto ou humilhação, mas um momento em que verdadeira liderança e cuidado surgiam de onde menos se espera. Mariana estava se tornando mais do que uma empregada. Era a protetora silenciosa da família, pronta para agir quando o perigo se aproximava. Quando o visitante finalmente percebeu que não conseguiria intimidar ninguém na casa, retirou-se, surpreso e frustrado. O milionário, aliviado, olhou para Mariana com admiração genuína. Laura, constrangida mais uma vez, percebeu que não podia mais subestimá-la. A lição se consolidava. Coragem,
Inteligência e ação justa podem neutralizar até ameaças externas, e aqueles que agem com dignidade ganham respeito e proteção em qualquer situação. Naquela noite, após a visita ameaçadora, a mansão estava mergulhada em silêncio. O milionário reuniu a família na sala principal e, diante de todos, fez algo que ninguém esperava. Declarou que, a partir daquele dia, Mariana não seria apenas a empregada, mas uma pessoa de confiança plena dentro da casa. Suas palavras ecoaram como um decreto, surpreendendo até os convidados ocasionais que ainda permaneciam ali. Mariana ficou emocionada, mas também apreensiva. Ela nunca buscara reconhecimento nem poder, apenas fazia o que achava certo. Mas ver sua honestidade e coragem transformadas em respeito real era algo que jamais imaginara viver. Seus olhos marejaram e, pela primeira vez, ela percebeu que aquele lar já não a via como inferior, mas como alguém indispensável. Laura, envergonhada, baixou a cabeça. Sentia o peso de suas atitudes passadas e, mesmo relutante, compreendia que o lugar de Mariana na mansão era agora diferente. Não havia mais espaço para humilhações ou desprezos. A transformação estava diante de todos, e resistir a ela seria resistir à própria verdade. Gabriel, feliz e aliviado, correu até Mariana e a abraçou com força, chamando-a de sua verdadeira guardiã. O gesto espontâneo do menino foi a confirmação de que o vínculo entre eles já ultrapassava qualquer barreira social. O milionário observou a cena com olhos marejados, certo de que havia tomado a decisão correta. A lição que se fixava naquele instante era clara. Confiança não se compra com riqueza, mas se conquista com atos de bondade e coragem. Mariana havia provado, passo a passo, que dignidade e coração sincero podem transformar até mesmo os lares mais frios e orgulhosos em espaços de respeito e humanidade. Alguns dias depois, o milionário organizou um grande jantar de negócios em sua mansão. Vários convidados importantes estavam presentes: investidores, parceiros e figuras influentes da cidade. Laura, ansiosa para recuperar sua imagem, planejou cada detalhe da recepção. No entanto, bastou um pequeno incidente para colocar tudo em risco. Documentos cruciais para o acordo haviam desaparecido misteriosamente da sala de reuniões. O clima se tornou tenso. O milionário ficou furioso e alguns convidados começaram a desconfiar da organização da casa. Laura, sem pensar, voltou a insinuar que Mariana poderia estar envolvida, tentando desviar a atenção de si mesma. O salão caiu em um silêncio constrangedor, e todos os olhares se voltaram para a empregada. Mas antes que a humilhação fosse completa, Mariana deu um passo à frente e pediu calma. Com firmeza e serenidade, revelou que havia notado movimentações estranhas de um dos assistentes, de um dos investidores. Sem perder tempo, ela se dirigiu ao escritório, onde encontrou os documentos escondidos em uma pasta que não pertencia à família. O embaraço do verdadeiro culpado foi imediato, e os convidados ficaram boquiabertos. O milionário, diante de todos, agradeceu publicamente a Mariana, reconhecendo que, sem ela, o acordo milionário teria sido arruinado. Laura, mais uma vez envergonhada, percebeu que não havia como negar. A empregada, antes humilhada, agora era a salvadora da noite. O respeito no olhar dos convidados foi a confirmação de que Mariana havia conquistado algo muito maior que confiança interna. Havia conquistado prestígio público. A lição daquele jantar foi clara. Em meio às aparências e aos interesses, a verdade sempre encontra quem a defenda. Mariana mostrou que coragem e honestidade brilham mais forte que qualquer luxo e que, diante de todos, é a integridade que sustenta a verdadeira grandeza. Depois do jantar, a notícia do que acontecera se espalhou entre os convidados e rapidamente alcançou outras pessoas influentes da cidade. Muitos ficaram impressionados com a coragem e inteligência de Mariana, comentando que poucas pessoas teriam a ousadia de agir como ela agiu diante de tantos. Pela primeira vez, a empregada humilde estava sendo mencionada em conversas que antes giravam apenas em torno de cifras e negócios. Na mansão, a mudança foi ainda mais evidente. O milionário passou a confiar a Mariana responsabilidades maiores, pedindo sua opinião em decisões que antes ficavam restritas apenas à família. Ele reconhecia que sua capacidade de observar, agir e proteger
ia muito além das tarefas domésticas. Mariana não era mais invisível. Agora, ela era parte essencial da rotina e da segurança de todos. Laura, cada vez mais pressionada pelas circunstâncias, começou a sentir o peso da transformação. Ela já não tinha autoridade para humilhar ou diminuir Mariana, pois sabia que qualquer palavra contra ela seria recebida com desprezo pelos que testemunharam sua coragem. Embora relutante, teve de aceitar que a antiga hierarquia havia mudado para sempre. Gabriel, por sua vez, crescia admirando Mariana. Passava mais tempo ao lado dela, ouvindo seus conselhos e aprendendo lições simples, mas profundas, sobre humildade, honestidade e coragem. O menino, que antes absorvia os ares de arrogância da mãe, agora estava se formando com valores diferentes, muito mais nobres. A lição que emergia era inegável. Quando uma pessoa se mantém fiel à sua dignidade e coragem, mesmo em ambientes hostis, cedo ou tarde o mundo precisa reconhecê-la. Mariana não havia apenas conquistado respeito, estava transformando as bases daquela família e, aos poucos, reescrevendo sua própria história. Dias após o jantar, uma carta elegante chegou à mansão, endereçada diretamente a Mariana. O envelope trazia o selo de uma fundação respeitada na cidade, conhecida por apoiar projetos sociais. Dentro havia um convite especial. Os diretores queriam conhecê-la pessoalmente para ouvir suas ideias sobre como melhorar a vida de famílias humildes. Mariana ficou em choque. Nunca imaginara que alguém da sua posição pudesse ser reconhecida dessa forma. O milionário leu a carta com orgulho e imediatamente incentivou Mariana a aceitar. Para ele, era mais uma prova de que sua empregada havia se tornado muito mais do que isso. Ela agora era vista como uma referência de coragem e integridade. Já Laura, ao ouvir o conteúdo do convite, sentiu seu coração disparar. O simples pensamento de ver a empregada sendo respeitada fora dos muros da mansão a deixava inquieta. Mariana, humilde, pensou em recusar. Não queria chamar atenção, nem ser motivo de desconforto dentro da família. Mas Gabriel, empolgado, insistiu para que ela fosse. Você merece, Mariana. Todo mundo precisa conhecer quem você realmente é. O garoto via naquele convite uma chance de mostrar ao mundo os valores que ele mesmo estava aprendendo com ela. A cada discussão sobre o convite, Laura se mostrava mais desconfortável. Seu orgulho não aceitava a ideia de que a mulher que ela humilhara tantas vezes estivesse ganhando espaço entre pessoas influentes. A insegurança crescia em silêncio, alimentando um ressentimento que começava a corroer suas próprias noites de sono. A lição que surgia era clara. Quando o valor humano é reconhecido, nem o maior orgulho consegue impedir que a verdade se espalhe. Mariana estava diante de uma oportunidade que poderia mudar não apenas sua vida, mas também a percepção de todos sobre quem realmente merecia respeito e admiração. Quando Mariana decidiu aceitar o convite da fundação, a mansão entrou em uma nova fase de expectativa. O milionário providenciou um carro para levá-la ao encontro, insistindo que ela deveria ser tratada com a dignidade que merecia. Mariana, no entanto, continuava humilde, preocupada mais em transmitir suas ideias do que em impressionar com roupas ou aparência. Mesmo assim, aceitou usar um vestido simples, escolhido por Gabriel, que queria vê-la brilhar. A noite anterior ao evento foi marcada por ansiedade. Mariana revisava em sua mente as palavras que diria, temendo não estar à altura do convite. Para ela, ser ouvida já era uma responsabilidade enorme. Enquanto isso, Laura observava tudo em silêncio, com o coração cheio de inveja. Cada detalhe da preparação de Mariana era como uma ferida aberta, lembrando-a das vezes em que tentara humilhá-la. O milionário, percebendo a tensão da esposa, tentou confortá-la. Laura, você precisa aceitar. Mariana conquistou esse espaço por mérito próprio. É hora de reconhecer isso, não de resistir. Mas Laura desviou o olhar, incapaz de aceitar que sua empregada estava, pouco a pouco, ocupando um lugar que antes ela acreditava ser exclusivamente seu. Na manhã seguinte, Gabriel correu até Mariana com um sorriso radiante, desejando-lhe sorte. O garoto a abraçou com força e disse, eu acredito em você. Mostre a eles quem você é de verdade. As palavras da criança aqueceram o coração de Mariana,
dando-lhe coragem para enfrentar o que estava por vir. A lição daquele momento era clara. Quando alguém se prepara para mostrar sua verdade ao mundo, não importa a origem ou a posição social. O que realmente conta é a força da coragem e da integridade. Mariana, que começou sendo vista apenas como uma simples empregada, agora carregava nos ombros a expectativa de provar diante de muitos o valor humano acima de qualquer riqueza. Mariana chegou ao auditório da fundação acompanhada pelo motorista enviado pelo milionário. O lugar era imponente, com paredes de mármore e luzes douradas que refletiam a grandiosidade do evento. Sentia-se pequena diante de tantos rostos influentes, mas respirou fundo e lembrou das palavras de Gabriel: mostrar quem ela realmente era. Esse pensamento deu-lhe a coragem que precisava para seguir adiante. Quando foi chamada ao palco, os olhares se voltaram para ela. Muitos esperavam um discurso técnico ou cheio de formalidades, mas Mariana falou com simplicidade e sinceridade. Contou histórias reais de famílias humildes, das dificuldades enfrentadas por mães que trabalhavam sem descanso, das crianças que cresciam sem oportunidades. Sua voz tremia no início, mas logo ganhou firmeza, tocando os corações de todos ali. Cada palavra de Mariana parecia cortar o silêncio do auditório. Pessoas que nunca haviam se importado com realidades tão distantes agora enxergavam a vida por outro ângulo. Alguns até se emocionaram, enxugando discretamente as lágrimas. Mariana não usava termos complicados nem buscava impressionar. Apenas falava a verdade com o coração. E isso bastava. Ao final, o auditório explodiu em aplausos. A fundação não apenas reconheceu seu valor, mas também a convidou para colaborar em projetos sociais futuros. Era uma vitória que Mariana jamais imaginara alcançar. Ela, uma simples empregada, agora estava sendo ouvida por aqueles que moldavam decisões importantes na sociedade. A lição que ecoava naquele salão era poderosa. A verdadeira grandeza não vem da riqueza nem dos títulos, mas da coragem de falar a verdade, com sinceridade. Mariana provou que até a voz mais simples pode se tornar a mais forte, quando carrega dignidade e humanidade. A notícia do sucesso de Mariana na fundação chegou rápido à mansão. Os funcionários comentavam com orgulho, como se uma deles tivesse conquistado algo grandioso para todos. Até mesmo os seguranças e motoristas sorriam ao falar dela, lembrando que Mariana nunca havia mudado sua forma humilde de tratar ninguém. O ambiente estava carregado de admiração, mas nem todos recebiam a notícia com bons olhos. Laura, ao ouvir os elogios espalhados pelos corredores, sentiu o sangue ferver. A ideia de que a empregada agora era aplaudida em círculos sociais que ela mesma frequentava a enchia de fúria. Trancada em seu quarto, andava de um lado para o outro, incapaz de aceitar que alguém de origem tão simples pudesse roubar-lhe o brilho e o respeito. Para ela, aquilo era uma afronta pessoal. Enquanto os outros aplaudiam Mariana, Laura só via uma ameaça. Começou a pensar em como poderia recuperar o controle da situação. O ciúme transformava-se em veneno dentro dela, corroendo cada pedaço de sua razão. E em meio a esse turbilhão de emoções, a filha de Laura, Isabela, observava a mãe em silêncio, percebendo cada gesto e cada olhar carregado de ódio. O contraste na mansão era evidente. De um lado, a celebração do triunfo de uma mulher simples que conquistava reconhecimento. Do outro, a inveja silenciosa e doentia que crescia no coração de Laura. Aquela divisão começava a desenhar um futuro perigoso, onde sentimentos obscuros poderiam transformar-se em ações irreversíveis. Naquele instante, a mansão deixou de ser apenas um lugar luxuoso e tornou-se um campo de batalha invisível, onde a inveja e a gratidão se enfrentavam. E no centro disso tudo, Mariana, sem imaginar, estava prestes a ser alvo de algo muito maior do que jamais sonhara enfrentar. Laura não conseguia mais dormir em paz. Cada vez que fechava os olhos, via Mariana sendo aplaudida, reverenciada, tratada como alguém de valor. Aquilo a consumia. Durante um jantar solitário, com a taça de vinho em mãos, ela começou a arquitetar em sua mente formas de tirar a empregada de vez do caminho. Não seria simples, mas Laura estava decidida a usar todo o poder que o dinheiro podia comprar. Aos poucos, passou a reunir informações.
Chamou discretamente alguns empregados de confiança, perguntando detalhes sobre a vida de Mariana, seu passado, sua família. Fingiu curiosidade, mas na verdade estava montando um quebra-cabeça para encontrar qualquer fraqueza. A cada resposta recebida, seus olhos brilhavam mais, como se estivesse prestes a encontrar a chave para destruí-la. No entanto, Laura não parou por aí. Sabendo que boatos eram armas poderosas, começou a plantar pequenas insinuações em suas conversas sociais. Falava em tom baixo, como quem guarda um segredo pesado, insinuando que Mariana escondia algo obscuro em seu passado. As pessoas, movidas pela curiosidade, absorviam aquelas palavras sem questionar, espalhando-as como fagulhas em palha seca. Enquanto isso, Mariana seguia sua rotina sem imaginar o que estava acontecendo nos bastidores. Sua vida estava cada vez mais ocupada com os novos compromissos na fundação, e mesmo exausta, mantinha o coração aberto para ajudar os outros. Mas o que ela não sabia era que, na sombra, uma armadilha começava a ser tecida, e cada fio daquela teia vinha das mãos de Laura. A mansão, antes palco de humilhações explícitas, agora se tornava cenário de um jogo psicológico ainda mais perigoso. Laura já não gritava, já não ofendia de forma direta. Agora, sua arma era o silêncio, a manipulação e a mentira. E esse novo jogo prometia consequências devastadoras. Os rumores começaram discretos, quase imperceptíveis. Um comentário em tom de brincadeira, uma frase solta em um chá da tarde, uma dúvida insinuada em um jantar de negócios. Laura havia planejado cada detalhe com cuidado e agora colhia os frutos venenosos de sua manipulação. Mariana, sem saber, se tornava o centro de conversas maldosas que corroíam sua reputação. Em pouco tempo, algumas pessoas passaram a olhar para ela com desconfiança. Pequenos gestos, como um sorriso que se apagava quando ela chegava, ou um cumprimento frio, começaram a se tornar comuns. Mariana percebia o clima estranho, mas não entendia o motivo. Tentava se convencer de que era apenas cansaço ou impressão, mas no fundo, sentia que algo estava errado. Laura, por sua vez, assistia a tudo com prazer disfarçado. Sempre que alguém questionava a integridade de Mariana, ela fingia surpresa, colocava a mão no peito e dizia não acreditar em tais coisas, mas suas palavras carregavam veneno suficiente para manter a dúvida viva. Era como se ela estivesse alimentando uma chama que ameaçava se tornar um incêndio. Aos poucos, convites para eventos foram sendo retirados. Pessoas que antes elogiavam Mariana passaram a evitá-la, inventando desculpas frias para se afastar. O peso dessas mudanças começava a esmagar o coração da jovem empregada, que apenas queria ajudar e servir com honestidade. Sua vida, que parecia ter encontrado um rumo novo, estava prestes a se desfazer diante de seus olhos. O mais cruel era que Mariana ainda não sabia quem estava por trás de tudo. Laura se mostrava cordial diante dela, sorridente até como se fosse amiga, mas por trás daquele sorriso havia apenas veneno e ressentimento. O jogo de sombras estava apenas começando, e Mariana precisaria de muita força para sobreviver ao que vinha pela frente. Mariana estava servindo café em uma reunião da fundação quando ouviu, sem querer, duas senhoras cochichando atrás dela. Uma delas dizia, em tom baixo, que era perigoso confiar tanto em alguém com um passado duvidoso. A outra concordava, acrescentando que tinha ouvido falar de dívidas e escândalos envolvendo sua família. O coração de Mariana quase parou. Ela sabia que nada daquilo era verdade, mas as palavras a atingiram como facas afiadas. Nos dias seguintes, os sinais se multiplicaram. Pessoas que antes a recebiam com abraços e sorrisos, agora a cumprimentavam com frieza, evitando prolongar a conversa. Em um evento, chegou a ouvir um empresário dizer que era um erro dar tanto espaço para alguém sem credibilidade. Mariana, perplexa, começou a ligar os pontos. Aquela campanha contra ela não poderia ser coincidência. Com lágrimas nos olhos, buscou consolo em sua amiga Clara, a única que parecia permanecer fiel. Contou o que vinha percebendo e perguntou se estava ficando paranoica. Clara, com voz firme, respondeu que não era imaginação. Havia sim alguém espalhando boatos, alguém com interesse em derrubá-la. Essas palavras, embora duras,
trouxeram clareza à mente de Mariana. Ela estava sendo alvo de uma armadilha. Naquela noite, deitada em sua cama humilde, Mariana refletiu sobre tudo. Perguntou-se quem teria tanto interesse em manchar seu nome. E foi então que flashes de memória vieram à sua mente. Olhares de Laura, frases cortantes, humilhações antigas. A resposta estava diante dela, clara como a luz do dia. Só havia uma pessoa capaz de odiá-la, a ponto de destruí-la. Mariana sentiu um misto de medo e coragem. Se Laura estava por trás de tudo, então ela precisava se preparar para enfrentar a mulher mais perigosa de sua vida. Pela primeira vez, compreendeu que a verdadeira batalha não seria contra os boatos, mas contra o veneno que Laura espalhava em silêncio. Mariana acordou na manhã seguinte com uma determinação diferente. A tristeza e o medo ainda estavam lá, mas havia algo novo em seu coração: coragem. Sabia que não podia mais permitir que Laura continuasse envenenando sua vida sem reagir. Se quisesse sobreviver àquele jogo cruel, teria que enfrentar a esposa do milionário cara a cara, mesmo que isso custasse caro. Durante o café da manhã, observou Laura à distância. A mulher sorria, conversava com os convidados e fingia ser a perfeita anfitriã. Para qualquer um parecia apenas mais um dia comum, mas para Mariana era o momento de encarar o perigo. Decidiu que não esperaria mais. Quando todos se dispersaram, respirou fundo e caminhou em direção a Laura com passos firmes, embora por dentro estivesse tremendo. Laura levantou os olhos, surpresa com a ousadia. Mariana a encarou sem desviar e, em voz baixa, porém firme, disse que sabia de onde vinham os boatos. Laura arqueou uma sobrancelha, fingindo inocência, e perguntou o que exatamente Mariana queria dizer. Mas por trás daquele falso espanto, seus olhos revelaram algo: a satisfação de quem via sua presa finalmente reagir. Mariana continuou, explicando que já não tinha dúvidas de que era Laura quem espalhava mentiras sobre seu passado. Disse que não iria aceitar calada e que, se necessário, mostraria a todos sua verdadeira integridade, mesmo que tivesse que enfrentar humilhações novamente. A cada palavra, sentia sua própria voz ganhar mais firmeza, como se uma força invisível a sustentasse. Laura sorriu de canto, inclinou-se para mais perto e respondeu em tom frio que Mariana não fazia ideia de com quem estava lidando. Mas Mariana não recuou. Aquela foi a primeira vez que Laura percebeu que a empregada humilde não era tão frágil quanto parecia. E, no fundo, aquele pequeno gesto de coragem plantava a semente de uma reviravolta que ninguém na mansão esperava. Nos dias seguintes ao confronto, Laura não perdeu tempo. Determinada a recuperar seu controle sobre a mansão e humilhar Mariana de vez, começou a arquitetar planos mais elaborados. Passava horas no escritório do milionário, analisando contratos, fazendo ligações e criando situações que pudessem colocar Mariana em posição de fraqueza diante de todos. Cada ação era calculada, fria e cruel. Laura aproveitou reuniões de negócios e eventos sociais para insinuar erros pequenos de Mariana, transformando situações triviais em falhas aparentes. Cada gesto, cada comentário, era projetado para que os convidados percebessem imperfeições e começassem a duvidar de sua competência. A tensão dentro da mansão cresceu e mesmo o milionário começou a perceber que algo estranho estava acontecendo. Mariana, entretanto, não se deixou abater. Cada ataque de Laura apenas reforçava sua determinação. Ela passou a observar mais atentamente os movimentos da esposa do milionário, estudando suas estratégias e buscando sinais de armadilhas antes que fossem efetivadas. Sua experiência, paciência e inteligência se tornaram armas essenciais na batalha silenciosa que agora se desenrolava na mansão. O mais desafiador foi manter a calma diante de Gabriel, que percebia a tensão, mas não entendia totalmente o que estava acontecendo. Mariana precisava proteger o menino das manipulações de Laura, mantendo sua postura firme, mas delicada, garantindo que a infância dele não fosse contaminada pelo ódio da mãe. Era um jogo emocional complexo, mas ela sabia que sua força residia na integridade. A lição que surgia era clara. Mesmo quando a inveja e o poder são usados como armas, a coragem, a inteligência e a dignidade podem neutralizar qualquer ataque.
Mariana mostrava que, apesar do veneno de Laura, a verdade e a honestidade continuavam sendo suas maiores aliadas e que ninguém pode destruir quem possui caráter verdadeiro. Certa tarde, enquanto revisava documentos para a fundação, Mariana percebeu uma inconsistência em um contrato da mansão que estava prestes a ser assinado. Ao investigar discretamente, descobriu evidências de que Laura havia manipulado informações para incriminá-la diante de parceiros externos. Era a prova que precisava para mostrar a todos a verdade, mas sabia que precisava agir com cuidado. Com paciência, Mariana reuniu cada detalhe e construiu um plano para revelar as ações de Laura sem expor-se de forma agressiva. Ela sabia que um confronto direto poderia ser interpretado como vingança, então optou por uma estratégia elegante: provas concretas e testemunhas confiáveis que confirmassem sua honestidade. Cada passo era pensado para que a verdade falasse por si mesma. No momento certo, Mariana apresentou discretamente as evidências ao milionário e a alguns parceiros de confiança. Explicou com calma e clareza como Laura havia espalhado mentiras e manipulado situações para prejudicá-la. As expressões de choque e incredulidade se espalharam rapidamente pela sala, e Laura não conseguiu mais disfarçar o nervosismo. O milionário, que até então permanecia dividido entre as duas, finalmente enxergou a extensão do veneno que Laura havia espalhado. Ele confrontou a esposa, mostrando as provas e exigindo explicações. Laura, encurralada, tentou negar, mas cada argumento era refutado com fatos concretos. Pela primeira vez, Mariana não estava apenas se defendendo. Estava sendo reconhecida como a pessoa íntegra que sempre fora. A lição daquele momento era inegável. Inteligência e paciência podem virar situações de injustiça a favor da verdade. Mariana provou que mesmo em um ambiente hostil, a integridade não apenas resiste, mas pode triunfar, transformando humilhações em vitórias e consolidando seu respeito perante todos. Quando o milionário apresentou as provas contra Laura, em frente a alguns membros da família e convidados próximos, a expressão dela mudou completamente. O orgulho que antes a mantinha confiante desmoronou em segundos. Ela tentou articular palavras, mas a vergonha e a incredulidade dominavam seu rosto. A arrogância havia desaparecido, deixando apenas um rastro de derrota. A mansão, antes palco de tensão e inveja, começou a respirar um novo ar. Funcionários que temiam falar ou agir com liberdade sentiram que finalmente poderiam expressar respeito e admiração por Mariana sem receio. Pequenas conversas, risos e gestos de apoio voltaram a ecoar pelos corredores, criando uma atmosfera mais leve e harmoniosa. Gabriel, emocionado, correu até Mariana e a abraçou com força. Para ele, aquela vitória não era apenas contra os ataques de Laura, mas também um aprendizado de vida sobre coragem, paciência e justiça. O menino finalmente via a diferença entre riqueza e caráter, compreendendo que o verdadeiro valor está nas ações e não no sobrenome. O milionário, ainda abalado com a manipulação que Laura tentou executar, se aproximou de Mariana e agradeceu com emoção. Ele reconheceu que sem sua coragem e inteligência, a família poderia ter enfrentado consequências graves. Mariana, com humildade, apenas sorriu, sabendo que sua missão era proteger e agir com integridade. A lição daquele dia ficou gravada na mansão. A justiça pode ser lenta, mas chega. A coragem e a honestidade têm força suficiente para transformar situações aparentemente impossíveis. Mariana mostrou que a verdadeira grandeza vem do coração e das ações, e que mesmo nos ambientes mais hostis, é possível restaurar a dignidade e o respeito. Após a derrota pública, Laura passou por dias de introspecção forçada. A arrogância e o orgulho que a guiavam se chocaram com a realidade da humilhação que ela própria criou. Mariana, por sua vez, manteve a postura firme, mas sem rancor. Sabia que o ódio não traria nada de bom e que a verdadeira vitória estava em mostrar sua integridade, não em vingança. Um dia, Laura se aproximou de Mariana, hesitante. Pela primeira vez, as palavras saíram sem agressividade. Pediu desculpas pelo que fizera, reconhecendo que suas ações haviam sido injustas e mesquinhas. Mariana, com um sorriso contido, aceitou a desculpa. Não era questão de esquecer,
mas de demonstrar que bondade e dignidade sempre superam o ressentimento. Gabriel, observando o momento, sentiu orgulho de Mariana. Ele entendeu que força não significava humilhar, mas proteger e agir corretamente, mesmo diante de injustiças. A criança percebeu que Mariana havia transformado a tensão e a inveja em lições de vida, ensinando que caráter vale mais do que qualquer riqueza ou posição social. Laura, embora ainda lidasse com a dor do orgulho ferido, começou a ajustar seu comportamento. O relacionamento com Mariana mudou de forma sutil. Já não havia ataques ou boatos, mas uma distância respeitosa que pouco a pouco se transformava em colaboração. A mansão respirava um novo clima, onde cada ação passava a ser baseada no respeito, não na manipulação. A lição daquele período final era clara e profunda. A verdadeira força não está em humilhar ou dominar, mas em agir com justiça, paciência e dignidade. Mariana provou que a integridade não só protege, como também transforma corações, mudando a dinâmica de uma casa inteira e deixando uma marca de humanidade que nenhum dinheiro poderia comprar. Meses se passaram desde que a verdade veio à tona. Mariana continuava trabalhando na mansão, mas sua posição agora era completamente diferente. Ela não era mais apenas uma empregada, era reconhecida como alguém essencial, cuja coragem e honestidade mudaram o destino da família. Todos na casa, incluindo Laura, agora a olhavam com respeito e admiração. O milionário, visivelmente emocionado, fez questão de agradecer publicamente a Mariana, diante de amigos e parceiros. Reconheceu que a lealdade, a coragem e o caráter dela eram muito mais valiosos do que qualquer fortuna. Mariana, humilde como sempre, apenas sorriu, ciente de que sua recompensa verdadeira não vinha de aplausos ou dinheiro, mas do reconhecimento sincero de quem entendia sua essência. Laura, transformada pela humilhação e pela lição de Mariana, finalmente compreendeu que inveja e orgulho não levam a nada. Aos poucos começou a agir com mais humildade, aprendendo que o verdadeiro poder de uma pessoa está na bondade e na honestidade, e não em manipular ou ferir os outros. A mansão, antes palco de humilhações e intrigas, agora respirava um clima de respeito e harmonia. Gabriel, emocionado, abraçou Mariana e disse que queria ser alguém como ela, justo, corajoso e íntegro. O menino entendeu que os valores que Mariana ensinava superavam qualquer riqueza ou luxo. A história da empregada humilde que enfrentou humilhações e venceu a maldade de Laura passou a ser lembrada como exemplo de coragem, paciência e dignidade. A lição final daquela história ficou gravada para sempre. A verdadeira grandeza não está no dinheiro, no título ou no poder, mas na coragem de agir com integridade, na paciência diante das injustiças e na bondade que transforma vidas. Mariana mostrou que, mesmo em meio às maiores adversidades, o valor humano e a honestidade sempre triunfam, deixando uma marca eterna de respeito, amor e dignidade.